Oi pessoas, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu tomei até banho e lavei o cabelo, porque eu vou falar no vídeo de hoje sobre Felipe Neto. Quem sou eu na fila do pão para falar do Felipe Neto? Eu sou uma prof de literatura. Então, como ele falou de literatura, eu me sinto no direito de falar sobre esses comentários dele. Eu não vou comentar, eu tenho muitos colegas que eu vi falando no Face: ah, quem que tu é pra te meter, de falar de literatura? Eu não posso falar isso, né, gente? Porque eu tô me metendo na profissão dele, querendo aqui me achar youtuber. Então, essa parte eu vou respeitar. Vou dizer: Felipe Neto, ok, tu dá a tua opinião sobre literatura, mas vamos a fatos concretos, Felipe Neto. Não vamos chutar e desgraçar a vida da galera que tá trabalhando firme e forte para transformar esse pessoal aí que tá no colégio, tá estudando, em leitores, né? Então, aconteceu o seguinte: eu tenho um Twitter que eu fiz lá no 100.622, eu nunca uso. Daí, no dia 24 de janeiro, um ex-aluno meu, Léo dos English, vou botar aqui o canal, ele tem um canal aqui no YouTube também sobre inglês e é muito legal. Então, o Léo me mandou os prints dos tweets do Felipe Neto falando sobre a literatura. Acredito que todo mundo já deve saber de cor, né, gente? Já faz um tempinho isso aí. Mas, enfim, eu vou botar aí pra vocês lerem, então, esses prints que esse meu ex-aluno mandou. Então, dá uma olhadinha aí nos prints dos tweets do Felipe Neto. Então, né, gente, falou aí que... E eu achei tão estranho, porque ele usou justamente exemplos de coisas assim, ó, que conquistam a galera. Citou justamente o romantismo, que é tipo assim, novela, né, gente? Eu sempre digo para meus alunos, os romances românticos são os avós das novelas. Vocês já também me viram falando aqui num vídeo da Moreninha sobre isso. E também falou do realismo e naturalismo, que eu acabei de botar aí um vídeo sobre o Curtiço. O realismo e naturalismo é tudo muito animadão, gente. Tudo muito animadão, sabe? Então, ele escolheu mal as duas escolas literárias aí para dar um exemplo. Se ele tivesse dito o barroco e o arcadismo, eu ia concordar perfeitamente com ele, porque é chatinho mesmo. E ele ainda cita Álvares de Azevedo, meu marido. Como assim, queridão? Respeita meu marido. Álvares de Azevedo, poeta maldito, que não escreveu apenas poemas, mas também contos muito interessantes, que desperta assim, o nosso lado macabro, e cita Machado de Assis. Vamos se respeitar, meu filhinho, né? Machado de Assis, gato, não dá pra falar mal de Machado de Assis. Bom, mas eu vou voltar aqui pro meu roteiro, porque eu comecei a falar e sair do roteiro, e eu quero que esse vídeo seja mais curtinho, então eu vou tentar me concentrar. Bom, uma coisa, eu concordo com o Felipe Neto. Aí, gente, me dá uma vontade de falar Lucas Neto às vezes, mas é Felipe Neto. Concordo com ele. Não dá pra obrigar ninguém a ler. Gente, ler a literatura é felicidade. A gente não pode obrigar ninguém a ser feliz. Eu concordo, tanto que durante esses 17 anos, meus alunos não foram obrigados a ler nenhum livro, não foram obrigados a fazer prova de livro, nem ficha de resumo, nem nada. Sempre falo pra eles que eu trabalho na honestidade. O que adianta eu dizer? Vocês têm que ler um livro até dia tal. E daí eles vão lá, pegam o resumo na internet, eu faço uma prova, eles fazem a prova, vão mais ou menos, e a gente fica se enganando. Trabalho na honestidade. O que eu faço meus alunos lerem são poemas e contos que são mais curtos e auxiliam, primeiro, para não ter preguicinha de ler, por serem mais curtos, né? E também porque daí facilita um pouquinho a vida, a gente pode ler em sala de aula, eu posso orientar as leituras. Senhor Felipe Neto, esse é o segredo. A gente tem que orientar a leitura dos alunos. Não é só jogar o livro e dizer, lê aí, e depois vai fazer uma prova, né? Tanto que os meus alunos, eles sempre leem os contos de Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, meu marido, sempre lembrando. Eu separo as turmas em grupos, cada grupo sorteia um conto do livro, eles têm 2 períodos
para ler os contos, para reconhecer aquelas coisas óbvias, aquelas coisas básicas de personagem, tempo, espaço, assunto principal. Depois que eles terminam o conto, eu me sento com cada um dos grupos e converso com eles. O que eles conseguiram entender daquele conto? A partir disso, a gente faz, então, o desenvolvimento do trabalho. Também já trabalhei contos do Machado de Assis, com trabalhos incríveis, maravilhosos. Contos de Simões Lopes Neto, que tem uma linguagem mega gaudéria, que não é por causa que a gente é gaúcho que a gente entende. Poemas, muitos. Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, Álvares de Azevedo, a galera do modernismo, o Drummond, o Manuel Bandeira, o Oswald de Andrade. Então, tem como trabalhar assim essa literatura brasileira clássica. Só que o negócio é não trabalhar de forma clássica, de forma tradicional. É a gente trazer essa obra por um jeito mais bacana, mais moderno, mais diferente, tentar trazer para próximo da vida, da realidade do aluno. Uma outra coisa que eu quero ressaltar é o Felipe Neto dizer que o aluno não vai entender o que está escrito ali. Eu nunca menosprezo meus alunos. Se fosse para eu menosprezar e baixar a régua e dizer e levar todo mundo assim por baixo, eu não seria professora, porque eu quero que os meus alunos cresçam. Então eu acho que a gente tem que fazer o trabalho de um jeito com que os alunos vão sim enfrentar aquela linguagem que é diferente para eles, mas se desafiar a tentar entender aquilo. Por exemplo, quando eu trabalho a carta do Pero Vaz de Caminha, daí, gente, a gente está falando de português, de Portugal, de 1500. É muito complicado de ler, muito complicado de compreender. Mas daí eu uso vídeos, eu uso imagens, eu, entre aspas, traduzo os trechos da carta para eles. Eu conto, em vez de ler direto da carta, eu conto o que tem na carta. E nesse contar eu já enfeito, já aumento, já deixo mais interessante para que eles tenham curiosidade de ir em busca da obra. Vocês viram no livro do Curtiço eu dizendo, ai, a pombinha é maravilhosa. A pombinha... Então, essa maneira de despertar a curiosidade do livro faz com que o aluno se desafie. Eu nunca vou achar que os meus alunos não são capazes de fazer as coisas, porque eles passam por muitas situações da vida deles que eles são menosprezados. E eu não tô na escola para menosprezar meu aluno. Eu tô na escola para mostrar para ele que ele é capaz de fazer tudo o que ele tiver vontade de fazer. Durante a Feira do Livro de Porto Alegre, esse ano, que foi toda online, por isso eu pude assistir muitas rodas de conversa, muitos escritores falaram que se dependesse das aulas de literatura da escola, eles odiariam ler. E isso cabe a mim também. Eu gosto de ler porque eu aprendi em casa com a minha mãe. E quando eu fui ter aula de literatura, não era como eu imaginava. A minha prof mandava eu ler o livro didático de tal página até a página e responder questões de tal número até tal número. Mas eu queria saber mais, eu queria saber quem é aquele cara, ele era casado, ele morava onde, o que ele fazia. E quando eu dou aula, eu penso que eu tenho uma aluna como eu, que é mais curiosa, que quer saber sobre coisas diferentes que não estão só ali no livro didático. Então, Felipe Neto, eu sei que não são todos os professores de literatura que pensam dessa maneira, que se preocupam com essas coisas. Mas também existem muitos professores de literatura no nosso Brasil que tentam trabalhar e se esforçam como eu. A generalização, gente, sempre é uma droga. Existem profs de literatura que mandam abrir o livro, ler da página tal até tal e responder a questão de número tal até tal? Existe. Existem professores que, como eu, tentam orientar a leitura, tentam fazer trabalhos mais divertidos, mais criativos, para mexer mais com a cabeça dos alunos, com o senso crítico deles, também existe. Quando o Felipe Neto se colocou, eu não achei nada estranho a opinião dele. Realmente existe muito disso. Muito professor que obriga a leitura, muito aluno que odeia ler. Mas também existe muito professor que incentiva a leitura. E eu acho que eu posso vir falar isso de boca cheia, porque além de fazer trabalhos muito diferentes, eu digo para meus alunos, gente, o trabalho de literatura é para ser menos dolorido. Vamos pensar um jeito de fazer o trabalho de literatura para que vocês quase tenham prazer em fazer esse trabalho. Além das minhas aulas serem sempre pensando em trazer a literatura para a realidade do aluno, aproximar aquela obra, aquele escritor, aquele momento histórico, por mais longe que ele esteja,
Também, como vocês sabem, já falei aqui, eu, junto com a direção da minha escola e com os meus colegas todos de escola, promovi o Clube do Livro no Olindo. Então, não só sou eu, tenho certeza que não só eu faço esses projetos para que a literatura ganhe mais valor no nosso país. Eu aposto que eu tenho muitos colegas espalhados pelo Brasil afora que fazem esse esforço também. Então, quando o Felipe Neto diz, não obriguem esses alunos a lerem, não, porque eles não vão entender, ele está dizendo uma verdade, mas também ele está ofendendo os professores que estão se esforçando. E ele está ofendendo até os alunos que concordam com ele, porque os alunos não se dão conta que quando o Felipe Neto diz que os alunos não vão entender a linguagem do livro, Felipe Neto está duvidando da capacidade mental deles. Eu sei que em 17 anos eu tive alunos geniais e todos os meus alunos têm a capacidade de entender qualquer livro que cair na mão deles e for bem orientado para a leitura desse livro. Então eu queria fazer esse vídeo mais curtinho. Como eu falei no começo, quem sou eu na fila do pão para querer falar aqui, ô Felipe Neto, né? Mas quem sabe aí não chega esse vídeo e ele me escuta. Felipe Neto, vem assistir uma aula de literatura minha, gato. Vem assistir, tu vai te divertir, tu vai aprender muito sobre literatura e tu vai acalmar teu coraçãozinho em relação a isso. Mas uma coisa positiva disso tudo, né? Porque a literatura virou discussão no Twitter. A galera jovem estava concordando ou discordando do Felipe Neto sobre isso. Sempre que a literatura vira assunto na internet, a gente está na vantagem. Porque a internet é onde os jovens mais buscam informação ou mais buscam passar o seu tempo. Então, quanto mais coisas de literatura tiver aqui na internet, melhor. Pra gente ter certeza que vai ter muita coisa de literatura nessa internet, gente, compartilha esse vídeo, deixa um like. Gente, o like é de graça, gente. Qualquer coisa que a gente vai comprar na vida hoje é 50 pila. Eu só tô querendo um like de vocês, é de graça. Clica aí no like, me deixa feliz, faz o YouTube me notar, compartilha. Qual a opinião de vocês sobre essa treta toda? Se vocês estão assistindo, são meus alunos ou meus ex-alunos, o que vocês acham desse assunto todo? Vocês acham que de fato as minhas aulas contribuem ou eu tô viajando, eu moro num país maravilhoso da Alice e não tô fazendo nada para mudar? Tá? Então deixem aí o comentário de vocês, deixa a curtida, compartilha esse vídeo, vá que ele chegue no Felipe Neto e ele vai lá no Olindo assistir uma aula minha de literatura, hein, gente? Meu Deus, essa é a prof estadual de literatura mais massa do século. Um beijo pra vocês e até mais ler qualquer tipo de literatura. Sejam felizes lendo.